Ok, irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. No domingo passado, nós iniciamos o estudo expositivo de Isaías 6 e nos concentramos na parte que vai do verso 1 ao 4. O profeta tem ali a sua experiência de ver o Senhor entronizado no templo, e ele descreve o que viu e revela quem é Deus, Deus ao qual a igreja antiga e moderna pretende chamar de seu. E se você quiser conhecer bem o contexto histórico e teológico da mensagem de hoje, eu o encorajo a assistir a essa primeira parte que está disponível no nosso canal do YouTube. Então é só você procurar lá, ICNV Cabo Frio, você vai encontrar a primeira parte dessa mensagem. Hoje não vamos ter tempo de nos ater aqui tanto ao contexto histórico e teológico, mas ao longo do texto nós vamos mencionar algumas coisas nesse sentido ao longo da nossa exposição. Quanto ao assunto de hoje, eu quero introduzi-lo rapidamente com uma frase. A frase é a seguinte: conhece-te a ti mesmo. Quantos já ouviram essa frase, ou já leram essa frase em algum lugar? Por favor, levantem a mão. Conhece-te a ti mesmo. É uma frase bem conhecida. Ela se popularizou em várias formas de religião, mas há registros de que ela nasceu ainda na filosofia socrática, porque para Sócrates o homem, por si mesmo, ele tinha a capacidade de atingir um autoconhecimento, desde que ele se voltasse para a sua própria alma e para a razão, e quando ele reconhecesse assim a própria ignorância, sua própria ignorância, questionasse as suas crenças e os seus valores, ele poderia alcançar uma vida mais sábia, mais autêntica e mais digna. E esse processo deveria levá-lo a uma reflexão constante, íntima e um diálogo consigo mesmo. Então, essa aposta, na perspectiva de Sócrates, ela levaria em consideração, certamente, levava em consideração a suposta bondade humana intrínseca e o imperativo moral positivo do homem que o impulsionaria sempre para o bem. E, de fato, irmãos, a necessidade de autoconhecimento está prevista na Bíblia como uma descoberta necessária, mas não partindo do próprio ser do homem, mas sim do ser de Deus. A Bíblia descreve o ser humano como um ser caído, cuja natureza foi totalmente corrompida pelo pecado, desde a queda no Éden. Então, a partir daquele momento, o ser humano, ele se desconectou da fonte suprema do bem, e ele não é mais intrinsecamente bom e nem capaz de se tornar melhor do que é por si mesmo apenas. Não que o homem não possa praticar coisas boas, sim, mas ele não é mais uma pessoa boa, essencialmente falando. E nessa perspectiva, Santo Agostinho, por exemplo, ele se tornou um defensor ardoroso do conhece-te a ti mesmo, a partir da busca pelo conhecimento de Deus. Então, seria um caminho voltado para a interioridade, o autoexame constante direcionado à busca de Deus. Ou seja, nós olhamos para Deus e nos avaliamos. Nós olhamos para Deus e nos criticamos. Fazemos uma leitura da nossa maneira de existir, de pensar, de ver as coisas, a partir da nossa compreensão do ser de Deus. Então, para ele, a alma só encontra verdade em si mesma, e a si mesma em relação ao Criador, na relação com o Criador. E a experiência de Deus revela tanto a nossa essência, que é aprisionada aos nossos pecados e imperfeições,
quanto ela revela a essência divina. E nesse encontro, a nossa verdade, a verdade em relação a nós, ela se revela. Ok? Então, para isso, nós devemos nos voltar o quê? Para a prática da piedade, da oração, da confissão diária, da meditação na palavra de Deus, na contemplação, tendo em vista o progresso espiritual, a reforma pessoal, no caminho que vai nos levar para a glória eterna. Amém, irmãos? Então, é por isso que o apóstolo João insiste tanto que a eternidade já começa aqui e agora. E quando nós vivenciamos essa vida no caminho de descobrir quem somos, a partir da descoberta de quem é Deus, nós então já começamos a andar no caminho da eternidade. E esse é o nosso assunto de hoje, a experiência de Isaías, que o levou a vivenciar a sua autodescoberta. Né? E aqui o ideal agostiniano foi elevado à enésima potência, porque afinal Agostinho viu a Deus, literalmente. Isaías, isso, obrigado, só queria ver se vocês estavam ligados. E quando ele vê o Criador, ele vê a quem? A si mesmo. Ele conheceu ali a sua forma mais crua e realista possível. Isso mudou a sua vida, a sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo, e permitiu que ele chegasse ao ponto de ouvir a Deus, de se apresentar para ser útil ao serviço do reino do soberano do universo. Então, é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Convido você, então, a ler aí comigo Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, nós vamos fazer a leitura do texto inteiro e depois vamos nos concentrar nos versos 5 a 8, ok? Então, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede de podermos agora estar aqui, olhando para esse texto, escrito em nossa própria língua, entender o que ele diz, e podermos ser por ele edificados, encorajados, fortalecidos e, sobretudo, esclarecidos, ó Pai, acerca da nossa relação contigo, com os outros e com o mundo ao nosso redor. Então, ajuda-nos a compreender a tua palavra, que ela tenha liberdade de agir em nossas vidas de acordo com os teus planos para nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, uma vez que nós já nos ocupamos do verso 1 a 4, nós vamos hoje concluir com os versos 5 a 8. Nesses versos que acabamos de ler, 5 a 8, Isaías, ele vai descrever 3 coisas. Primeiro, o efeito devastador da visão de Deus sobre ele, quando ele constata a sua condição miserável perante Deus e espera que venha sobre ele a morte. Depois, ele fala sobre o que Deus faz
para que ele não morra, mas antes viva na sua presença bendita. E terceiro, como Isaías responde à imerecida solução que Deus provê para ele. Então, primeiro, o efeito devastador da visão de Deus sobre Isaías. O verso 5 é um verso muito forte, ele usa palavras muito fortes aqui para descrever o que ele sentiu quando ele se viu olhando para Deus. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Você deve se lembrar, e na primeira parte nós frisamos que Isaías não menciona absolutamente nada sobre o ser de Deus, embora ele deu testemunho de que viu o Senhor. Pois bem, diferentemente, o que nós vamos notar aqui no verso 5 é que ele descreve uma pessoa, a sua pessoa. Como assim? Ele não viu a Deus? Em sua perspectiva, sim, ele viu. E é exatamente pelo fato de ter visto a Deus que ele agora se torna capaz de se conhecer, de se ver e de se descrever com clareza e precisão. E diante dessa verdade com V maiúsculo, eterna, infinita, o ser absolutamente original e puro de Deus, é diante dessa verdade que toda verdade sobre ele também se revela. E, meus irmãos, quando nós estamos diante de Deus, é exatamente isso que acontece. A verdade sobre nós se revela. E pelo que o texto mostra, Isaías já possuía uma compreensão de si mesmo como um pecador, mas numa perspectiva corporativa. Ele vem descrevendo muito bem os pecados do seu povo lá no capítulo 1, ele falando sobre como Deus olha de forma repugnante, considera repugnantes os seus sacrifícios, porque eles já não agradam a Deus. Quando Deus critica o jejum que eles fazem, dizendo: olha, esse jejum de vocês não me serve de nada, porque vocês jejuam de um lado, mas vocês oprimem os seus irmãos do outro, vocês agem sem compaixão, sem misericórdia. Então, evidentemente, ele se percebe como parte daquela realidade, mas até aquele momento em que ele tem a visão de Deus, essa percepção não se torna ainda pessoal. Ela não ocorre em seu íntimo como uma concepção clara do seu próprio estado. Falta ainda confrontação pessoal com o seu pecado, com a sua iniquidade particular. E esse convencimento de si mesmo como um miserável pecador ainda não havia tocado o seu coração. Eu me lembro que, quando eu saí do Senai aos 18 anos de idade, com meu diploma embaixo do braço, me achando um marceneiro completamente capaz, fui para uma fábrica de móveis pedir emprego e o chefe perguntou se eu era profissional, e eu disse que sim. Ele disse: onde estão suas ferramentas? Eu falei: eu ainda não tenho nenhuma, mas eu sou profissional. Na verdade, eu tinha uma ferramenta que foi o único presente que o meu pai pôde me dar na vida, que foi uma plainazinha número 3, pequenininha. E então, aquele foi providência de Deus, aquilo ali, porque ele teve muita coragem. Ele me deu logo um gaveteiro para ajustar, e o gaveteiro é a pior parte que você pode dar para um marceneiro inexperiente ajustar, porque é um trabalho delicado, né? E eu já falei isso daqui outras vezes, eu consegui alejar todas as gavetas. E naquele momento, eu me conheci como marceneiro. Ninguém me falou nada, ele não me disse nada, ele não disse que eu não era marceneiro, ele só me deu aquela experiência. E naquela experiência eu pude me ver como o marceneiro que eu era realmente. E ali eu senti um misto de raiva, de tristeza, de abatimento, de desânimo, mas aquela experiência me levou então para o caminho que poderia realmente me tornar um profissional. Eu fui realmente aprender na prática. Eu me concebia como um marceneiro apenas de forma corporativa.
Eu era um marceneiro como qualquer um, como todos os meus colegas que se formaram, mas eu não sabia o que isso realmente significava, até experimentar, até ter um encontro com a minha verdade nesse sentido. E ali eu pude perceber que eu não era quem pensava ser, que eu era outra coisa. E que até que eu me tornasse aquilo que eu precisaria ser, um caminho deveria ser feito. Isso é o que acontece aqui, meus irmãos, na nossa relação com Deus. A Bíblia, ela adverte para essa necessidade da experiência do desamparo de nós mesmos, do abandono das nossas convicções, que são, na maioria das vezes, equivocadas a nosso próprio respeito. E eu digo para você, não fique triste com isso, mas a maneira como você se entende, provavelmente, está totalmente equivocada. Você não é quem você pensa ser. E é muito bom quando a gente descobre isso a tempo de poder consertar algumas coisas, não é verdade? O apóstolo João afirma que, se nós negarmos que há pecado em nós, se nós dissermos que não há pecado em nós, e essa é a nossa tendência, por isso João adverte a igreja, ele diz que nós agimos como mentirosos. Capítulo 1 da primeira carta de João, verso 8. Nós sabemos o que significa mentir a Deus, irmãos. Leia depois Atos capítulo 5, a experiência de Ananias e Safira. No seu evangelho, ele explica a missão do Espírito e informa, que uma das coisas que o Espírito vem para fazer na vida dos homens é convencê-los do pecado. Nós precisamos ser convencidos. João capítulo 16, versículo 8. O próprio Jesus fala sobre o convencimento de pecado. João capítulo 8, versículo 46. E essa experiência de Isaías aqui é o encontro com a sua natureza pecaminosa, revelada de forma chocante. Como o Dr. Jekyll, quando ele descobre que dentro de si ele escondia o Mr. Hyde. Ele já se conhecia como um homem bom e mau, ele já sabia que dentro dele havia bem e mal, mas ele não sabia o quanto esse mal era real, o quanto ele era essencial e o que ele era capaz de fazer na vida dos outros. Então Isaías tem essa visão e ele se assusta com o que ele vê, e ele fica desesperado. É o Narciso às avessas, não é? Ele vê o seu reflexo e se choca. É a presença de Deus, o espelho onde ele se olha e onde ele se revela cristalino para si mesmo. A visão de Deus revela o ser real de cada um. É por isso, irmãos, que fora de Cristo não há salvação. Porque a salvação começa com esse abandono do falso eu. Do eu que não existe, mas que nós insistimos em acreditar que existe. Nós não somos bons, irmãos. A nossa capacidade de fazer coisas extremamente ruins, perversas e más, está sempre oculta no nosso íntimo. Aqui e ali ela se revela, mas a gente está sempre tentando atenuar essa realidade. Então Isaías vai descrever aqui o desnudamento da sua própria alma, e ele condena a si mesmo pelo que ele vê de três modos. Primeiro, ele condena a si mesmo de forma individual, depois ele condena a si mesmo dentro de uma cultura na qual ele vive, e depois, em terceiro lugar, ele se condena na comparação de si mesmo com Deus. Então, primeiro ele diz, ai de mim, e é interessante observar que no capítulo anterior, ele vai lançar vários ais contra os pecados do seu povo. São muitos os ais. Já no capítulo 1, se você voltar um pouquinho aí comigo, só para a gente poder conferir direitinho, lá no versículo 4, ele diz, ai da nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Olha como ele fala, ele está falando aqui na terceira pessoa, ele está falando deles.
Mas ele, Isaías, embora corporativamente ele se reconheça como parte, mas aqui ele fala como se ele estivesse num outro nível, não é? E ele continua lançando os seus ais, você vai encontrar vários deles aqui, mas especialmente no capítulo 5, que é o capítulo imediatamente anterior ao nosso, você vai ver ali a partir do versículo 8, ai dos que ajuntam casas, e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem. Ai dos que puxam para si, versículo 18, a iniquidade com cordões de justiça, e puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Versículo 20, ai dos que chamam o mal, o bem, de mal. Então, até aqui os ais eram contra o seu povo, agora são contra ele. Os ais na Bíblia são expressões que nós chamamos de imprecatórias, porque isso significa que elas lançam uma condenação sobre alguém. Mas agora, o profeta lança um ai sobre si mesmo. E embora a palavra aqui seja diferente, mas o sentido é basicamente o mesmo, é de reprovação, é de condenação. Ele se vê perdido perante Deus e sem apelação, irmãos. Ou seja, eu pequei, não tive escolha. Eu pequei porque não tive orientação dos meus pais, eu pequei porque os erros da igreja me levaram a isso. São desculpas que ele agora não tem mais, porque ele agora se viu. Ele está diante da verdade. Ele não pode atribuir a responsabilidade pelo seu pecado a mais ninguém, porque ele sabe que não há como ele fazer isso e escapar. Agora estou na presença da verdade, Isaías pensou. Minha alma está nua e eu me vejo, e o que eu vejo eu abomino. Então o que me resta é, no mínimo, usar de honestidade e reconhecer que a minha condenação iminente é merecida. É o que nós vemos aqui, irmãos. Mas ele também se condena como parte de uma cultura, segunda parte aí do versículo 5. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele considera, quando nós consideramos essa parte do versículo, devemos pensar no coração. Os lábios aqui são o veículo que traz à tona o que vai no íntimo. É possível que Isaías tenha esboçado palavras de louvor ao ouvir o cântico dos serafins. Afinal, quem é que não ia se entusiasmar ouvindo o cântico dos serafins? Imagine você ali ouvindo, será que você não ia pelo menos balbuciar ali, ou pelo menos ensaiar algumas palavras de louvor, ouvindo aquele coro celestial? E essa conjectura é bastante plausível, irmãos, uma vez que a palavra que ele usa para perdido, quando ele fala que estou perdido, vem do termo hebraico que significa ficar quieto, silenciar. Então a reflexão seria, diante da percepção de si mesmo, sem cosmética, sem máscaras, ele se percebeu excluído da possibilidade de louvar a Deus, de cantar com os anjos. A sua autopercepção de indignidade ocorre de uma forma tão avassaladora, também porque ele percebe que ele vive no meio de uma cultura paganizada, uma cultura infiltrada pelo paganismo. E a sua boca sempre esteve a serviço de uma cultura infiltrada por esse paganismo perverso. Então a impureza dos seus lábios é um retrato de um sistema e no meio do qual ele vive, esse sistema cuja ausência de valores também leva à ausência de virtude. Meus irmãos, uma das coisas mais tardias a se converter na vida do crente é a boca. Sabia disso? O que tem de gente que frequenta a igreja domingo após domingo, mas se levaram uma martelada no dedo, acabou. E você sabe que disso eu entendo, né?
Martelada no dedo já foi a minha especialidade. E olha, meus irmãos, não é fácil pensar em coisas celestiais quando você leva uma martelada no dedo. Geralmente, o que vem ao seu coração e à sua boca é o pior que a gente pode conceber. Mas essas coisas, elas nos provam. E elas trazem à tona o que está onde? No nosso coração. Então, uma das formas de nós nos autoavaliarmos, que é bem eficaz, é nós ficarmos prestando atenção, observarmos as nossas palavras. Especialmente como nós reagimos a situações que nos trazem descontentamento, que nos aborrecem, que nos irritam, que nos contrariam, não é? Quando a gente está cozinhando e aí a gente coloca a panela de pressão no fogo e está com pressa porque o almoço já está atrasado, e aí no meio do cozimento a panela de pressão começa a vazar e espirrar para todo lado. Não é? Eu sei que na casa de vocês não acontece isso, porque a panela de pressão lá é top, mas na minha casa a gente tem um monte de panelas lá e só tem uma que presta. Mas de vez em quando acontece isso. Meus irmãos, que vem à nossa mente nessa hora, eu não sei você, mas isso aconteceu com minha mãe uma vez. Vocês já conhecem a fama da minha mãe, né? Ela estava passando roupa, e eu ia entregar a roupa que ela passava, porque ela lavava para fora, e quando estava tudo engomadinho assim em cima da mesa, panela de pressão, meu Deus do céu, aí ela pegou a panela de pressão, jogou lá no barranco, e soltou lá uns 3 ou 4 palavrões daqueles bem cabeludos. Então ali era minha mãe na essência. Ela não precisava ver a Deus, porque ela já se manifestava o tempo todo daquilo que realmente ela era. Então, meus irmãos, a nossa boca é um retrato muito fiel daquilo que nós somos realmente. Então, observe o que você diz, observe as suas palavras. As pessoas pensam que o crente falar palavrão, usar palavras de baixo calão, palavras sujas, palavras torpes, não tem nada a ver, não é? Mas tem muito a ver. Por uma razão simples, o coração sai pela boca, irmãos. Se nós tivéssemos separada essa realidade, até poderia ser que não importasse, mas a questão é que a nossa boca revela o que está lá dentro de nós. Então é isso que está acontecendo aqui. O profeta se condena também como parte atuante dessa cultura corrompida, permissiva, e isso é muito importante para os propósitos que o texto tem. Então, nós vivemos nessa cultura permissiva, nós vivemos numa cultura indecente. O brasileiro, ele tem como prática comum, normal, direcionar tudo para o vulgar, para o indecente, né, para o torpe, para o sujo. E nós, como cristãos, temos o dever, irmãos, de fazermos a diferença nesse contexto. Sim, de novo, você vai ser chamado de chato, né? As pessoas vão dizer que você quer ser melhor do que os outros, e você tem que dizer, sim, eu quero ser melhor do que eu mesmo, não quero nem ser melhor do que o outro. Então, Isaías mostra que a autoconfrontação, irmãos, é a essência do verdadeiro arrependimento. Nas palavras do John Oswalt, abre aspas, tal confrontação não pode fazer outra coisa senão produzir desespero. Então, ouça o que ele diz, para o finito, o mortal, o incompleto e o falível, encontrar o infinito, o eterno, o autoconsistente, o infalível, significa conhecer a futilidade e a desesperança da própria existência. Fecha aspas. É forte isso, não é, irmãos? Aqui ele está falando sobre o encontro da nossa fraqueza humana, da nossa limitação humana, com as perfeições de Deus. É preciso que a gente desespere das nossas supostas potencialidades e capacidades.
Então, em suma, antes de insistir com Deus, eu preciso desistir de mim mesmo. Irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo existencialista e nihilista, e ele afirma que não há nenhum sentido no universo, que nós vivemos ao sabor do acaso. A experiência de Isaías mostra que há sim um sentido no universo, mas ela também mostra que esse sentido não é determinado por nós, e sim por Deus, por aquele que é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. O Deus Altíssimo que o iluminismo tentou varrer para um canto da história, mas que esse Deus continua sentado num trono de glória e majestade, como o único Senhor de tudo e de todos. E é isso que Isaías está vendo aqui. Então, por fim, terceiro, ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa afirmação, que é uma afirmação sentenciosa, ela funciona aqui como um paradoxo. Por quê? Preste atenção. No juízo do próprio Isaías, o resultado da soma: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. O resultado é morte. Por muito menos, Nadab e Abiú, sacerdotes e filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo. Levíticos 10, versículos 1 e 2. Isaías conhecia bem a lei e a passagem na qual o próprio Deus adverte Moisés: Moisés, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Êxodo 33, versículo 20. Por outro lado, irmãos, e aí vem o paradoxo, a visão de Deus, mas a conscientização e confissão sincera dos pecados é também a única ação humana que pode contribuir para levar ao perdão e à graça de Deus. Então, ao mesmo tempo, a sinceridade confessante de Isaías, que já é por si um fruto da graça divina que o levou a isso, reconhece a sua total indignidade, a sua impureza diante desse Deus, e ele sente o juízo iminente sobre ele. Mas, em segundo lugar, essa atitude também se constituiu no caminho pelo qual o perdão e a graça chegariam a ele. A sua postura humilde e quebrantada retratava a advertência do próprio provérbio salomônico, que diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, Isaías aqui não apenas expõe o seu pecado, ele vai além, ele compara a sua impureza e o seu povo com o ser puro que ele agora vê, e o que ele vê em si mesmo ele abomina, ele se condena. Então, aqui nasce o conhece-te a ti mesmo. Então, irmãos, perceba o seguinte: Isaías não se tornou um homem impuro naquele momento. Ele já vivia assim havia muito tempo. Ele era, ao mesmo tempo, parte da causa e do efeito de um sistema, de uma cultura que escondia e se escondia sob o manto de uma religião cerimonialista que cumpria fielmente as suas obrigações ritualísticas de sacrifícios e queimava o incenso, praticava a dieta kosher, não coma isso, não coma aquilo, jejuava, dava esmolas, etc. O que estava oculto aí era o desconhecimento de si mesmo, de Isaías e do seu povo. E as suas almas precisavam de um espelho cuja limpidez fosse absoluta, um espelho da verdade, ou seja, de estar na presença de Deus. Então, o que Deus faz, irmãos? E aqui nós chegamos à essência daquilo que nós queremos meditar. Deus separa o indivíduo, um espécime, e dá a ele o privilégio de se olhar nesse espelho da verdade.
O resultado é que a imagem verdadeira do profeta e, consequentemente, do seu povo se revelam aqui. Então, não há nada a fazer senão reconhecer o direito divino de executar a sua ira justa contra o pecado e condenar o profeta e o seu povo. Mas é isso que Deus faz, irmãos? Não. Ele faz justamente aquilo que seria o oposto do que Isaías esperava. Nós vemos aí no versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz ou uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Meus irmãos, esse aqui é o maior benefício que o ser humano pode receber. Porque não há nada nesse mundo, nada nesse mundo, que possa remover um simples pecado do nosso coração. Não há nada. O próprio Isaías vai falar mais à frente que ainda que nós nos banhássemos na água mais pura, com o alvejante mais poderoso, ainda assim nós não poderíamos nos limpar de qualquer pecado que fosse. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, a providência de Deus, ela vem e ela remove essa chaga do nosso coração. E embora o vidente tivesse se condenado de 3 maneiras diferentes, Deus tinha outros planos. Cabia ao soberano do universo a decisão sobre o destino daquele súdito. Deus precisaria agir com extrema graça, algo que o profeta não esperava que acontecesse, porque sabia que não merecia. No entanto, se fosse a intenção de Deus simplesmente destruí-lo, o Senhor não teria se revelado a ele. Porque a manifestação de Deus em glória traz o pressuposto de que ele se mostra para salvar e não para condenar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. É a afirmação de João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 17. No contexto histórico de Isaías, o perdão real poderia ser concedido especialmente em 2 circunstâncias. Primeiro, por meio de um decreto real, que seria um ato de clemência do rei em favor do súdito. Em segundo lugar, a partir da intervenção dos deuses, quando um sacerdote consultava os deuses e havia um direcionamento favorável ao perdão. Mas veja só, nos 2 casos, ainda que houvesse o perdão, a clemência, a culpa pelo crime ou pelo pecado cometido permanecia sobre quem o havia praticado. São manchas que, do ponto de vista humano, não saem. Sabe aquela frase que muita gente gosta de usar? Eu perdoo, mas não esqueço. Ou seja, eu não perdoo. Essa é a verdade, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Ou seja, eu não perdoo. Deus é diferente, irmãos. Miqueias diz no capítulo 7 que ele lança no mar do esquecimento. Né? Então pense na grandeza do que Deus faz aqui. Observe a sequência dramática da narrativa. Um serafim, obviamente sob a ordem de Deus, vai ao altar, retira uma brasa incandescente, usando uma espécie de pinça, uma tenaz, usada em lareiras, você sabe o que é. E a ordem divina era que o fogo do altar jamais se apagasse. Levítico 6,13, era o fogo eterno. Segundo o serafim, toca com a brasa incandescente nos lábios de Isaías. Não queima os lábios dele, mas o purifica. E é interessante porque há conceitos envolvidos aqui que são muito emblemáticos, irmãos. Primeiro, o fogo no altar simbolizava a ira divina. Nos livros do Antigo Testamento, o fogo é descrito como um símbolo de destruição. E nesse sentido, nós temos o segundo ponto.
Não seria o fogo em si mesmo um instrumento de purificação para o profeta, e sim o que ele representava diante do altar, que era o quê? Ali o mesmo fogo também consumia os sacrifícios queimados, levando à aceitação e à satisfação divina em relação à reparação dos pecados. Levítico 6, 12, 17 e 11. Que nos leva ao terceiro ponto. Como afirma o comentário de Moutier, ele diz, um sacrifício substitutivo está implícito aqui, bem como as ideias de expiação, remoção dos pecados, propiciação, que é o afastamento da ira divina, satisfação, que é a justiça de Deus satisfeita em relação a Deus, e as ideias de perdão, purificação e reconciliação em relação a Isaías. Então, fechando aspas aqui, o que significa dizer que Deus, o Rei do Universo, não apenas decretou o perdão dos pecados do profeta, mas ele também removeu a sua culpa, removeu o seu pecado e o limpou e o purificou completamente. Então, meus irmãos, o que Isaías recebeu aqui por livre graça divina é a favor e merecido, foi o que hoje nós chamamos de justificação. Houve uma vítima que assumiu o seu lugar no altar dos sacrifícios, que significa substituição, sacrifício vicário. O pecado e a culpa foram removidos e o vidente foi declarado justo perante Deus. Ou seja, o Senhor tirou a nossa roupa suja, nos deu uma roupa limpa e nos disse, agora você está limpo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Aqui o Senhor mostra ao profeta como ele, o próprio profeta, deve se reconhecer perante o seu Criador. Miserável, pecador, sim. Condenado, não. Sem esperança, não. Perdido, não. Redimido, sim. E se Isaías tivesse que ficar com a parte da consciência culpada apenas, a sua experiência de autoconhecimento seria trágica, condenatória, legalista e desesperadora. Por outro lado, se ele considerasse apenas a expectativa do perdão, da absolvição divina, sem reconhecer o seu pecado, sem se ver, sem ter consciência do pecado, sem a confissão, a sua autoimagem se mostraria irreverente, demagógica, autoindulgente e ilusória. Então, meus irmãos, tão errado quanto achar que o meu caso não tem solução, é achar que o meu caso não tem peso nenhum perante Deus. Ou seja, de fato, nós não merecemos nada. O que nós merecemos é a condenação. Mas também, de fato, Deus não pretende nos condenar. Ele pretende nos salvar. Ele pretende nos amar, irmãos. Então, a união desses dois aspectos, a consciência de pecado e a esperança no perdão e absolvição pela graça de Deus, levam ao autoconhecimento humano equilibrado, realista e saudável. O nosso conhece-te a ti mesmo ocorre em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas aqui o Deus a quem nós adoramos é justo e compassivo. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele é fogo consumidor, mas ele também é o Pai bondoso. Esse Pai que espera ansiosamente no portão a volta do filho pródigo, que se cansou de viver sob o jugo do pecado e reconheceu a sua miséria e voltou para o seu lugar especial na casa do Pai. Então, irmãos, já a caminho de concluir, como Isaías vai responder agora a essa solução imerecida da parte de Deus, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, todo esse processo pelo qual Isaías passou tem um propósito específico de mobilizar para o engajamento na missão, despertar e capacitar.
Muitos estudiosos da Bíblia veem aqui o próprio chamado e a vocação de Isaías. Então, imediatamente após receber a redenção, o perdão, a justificação, pela primeira vez, desde o início da sua experiência, ele ouve a voz de Deus. O Senhor não fala diretamente a ele, mas fala de uma forma a provocar nele uma atitude. Até aquele momento, o profeta só ouvia a voz dos serafins. E, meus irmãos, tem muita gente por aí que adora ver um anjo, não é verdade? O povo vê anjo para todo lado e de toda maneira. Eu não tenho nada contra ter uma visão de seres celestiais, mas se tiver que ver algum ser celestial, eu prefiro ver a Deus. Porque o serafim não muda a vida da gente. Deus muda. Então, o grande ápice, o clímax dessa experiência de Isaías é quando ele ouve a voz de Deus. A remoção do pecado e da culpa restauraram a sua audição espiritual e ele pôde ouvir a voz de Deus e ele tem coragem de responder a ela. Então, há um conselho divino reunido aqui porque o Senhor pergunta: quem há de ir por nós? Esse conselho é formado pela Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós compreendemos isso pela maneira como os apóstolos interpretam essa passagem de Isaías. Vamos descobrir rapidamente, João capítulo 12. Se você tiver dificuldade, apenas ouça e depois você consulta quando chegar em casa. João capítulo 12, versículo 36 a 41. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito sinais na presença deles, não creram nele. Mas se cumpriu a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui Isaías 53. Por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse, e aqui o verso 9 da nossa passagem em diante diz exatamente isso: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele aqui é Jesus, e falou a respeito dele aqui é Jesus. Ou seja, o que João interpreta é que, além do Pai, Isaías também viu o Filho aqui nessa visão. De algum modo, a revelação da glória do Pai também revela a presença do Filho. E mais, Atos capítulo 28, versículos 25 a 27, vai dizer assim: palavras do apóstolo Paulo: e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Paulo agora está dizendo que quem falou aqui, a partir do verso 9, especialmente, foi o Espírito Santo. Ou seja, o conselho divino, então, é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Então, vamos pôr em ordem as coisas, irmãos. Isaías viu o Senhor, o Rei, o Deus dos exércitos, assentado no alto e sublime trono. Sobre isso, João afirma que nessa mesma experiência ele viu a glória de Cristo, Deus Filho. Então, a revelação de Deus ao profeta não é apenas ao Pai, mas também com relação ao Filho, Jesus. Depois de narrar a reunião do conselho divino, ele descreve aqui, nessas passagens, né, e nós vamos ver isso, 1 Reis, capítulo 22, 19, esse mesmo conselho reunido. Isaías vai entrar em uma nova sessão que descreve a dureza de coração do povo de Israel, e aí versos 9 a 13, depois você pode conferir. O mesmo Deus que Isaías vê e fala, né, a esse respeito, sobre esse Deus,
Paulo informa que as palavras aqui são do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Qual a questão levantada? A quem enviaremos? Quem irá por nós? Meus irmãos, como eu já ouvi essa pergunta dos púlpitos, e quantas vezes eu já levantei a mão e fui à frente. Mas nunca me disseram que antes de trazer uma resposta a essa pergunta, seria necessário passar pela experiência de vir a Deus. Então, quem assumirá o serviço do Senhor? Quem se fará útil aos seus propósitos e planos? E aqui é a deixa do profeta, o momento de ele dar uma resposta adequada ao amor compassivo, perdoador e gracioso que ele recebeu, que o resgatou da sujeição do domínio do pecado, da impureza do seu coração e da sua vida alheia aos planos do Senhor. Então ele agora pode conhecer esses planos e fazer parte deles. Então o que ele faz? Ele se esconde? Não. Ele responde: eis-me aqui, envia-me. O engajamento imediato na missão de Deus é a sua resposta. Na verdade, é a única resposta possível diante do que ele viveu. Meus irmãos, quando nós realmente vemos a Deus, não podemos sair da presença dele e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A nossa vida precisa mudar. E essa mudança deve começar pela compreensão de que Deus nos criou, nos fez e nos vocacionou para um propósito específico, sermos úteis para o cumprimento dos seus planos em nossas vidas. Então, já a título de conclusão e aplicação, o pacto da graça, meus irmãos, é o único meio de reconciliação entre Deus, esse Deus 3 vezes santo, soberano do universo, totalmente puro, e o pecador miserável na sua condição. E a menos que Deus graciosamente se revele a nós, e no espelho das suas perfeições nos faça ver a feiura da nossa condição natural, e nos desperte para o desejo de libertação do domínio do pecado. A menos que Ele nos ofereça perdão, remissão, por propiciação e justificação, nós estaremos condenados a morrer em nossos pecados. A morte alienada do descanso eterno em sua gloriosa e permanente presença. E aí sim fará sentido as palavras de Isaías: ai de nós, estaríamos completamente perdidos. Eu às vezes vejo pessoas que entendem que ter uma vida com Cristo ou não ter é uma opção. Meus irmãos, aqui não há opção. Na verdade é a perdição. Não existe uma terceira via nessa nossa jornada da vida. Ou nós estamos com Cristo, ou vivemos uma vida de um relacionamento com Ele, ou nós nos conhecemos nele a partir do pertencimento a Ele, e a partir disso também do pertencimento ao seu Pai, a Trindade bendita. Ou nós estamos sozinhos, e sozinhos não vamos vencer essa luta, meus irmãos. O pecado, ele é muito poderoso, porque a sede do pecado é a nossa natureza. Ele não vem de fora, ele está aqui dentro. É o Mr. Hyde que está aqui dentro de nós. Então, no Filho, sim, nós vamos encontrar esta possibilidade. A sua primeira vinda ao mundo foi a mais maravilhosa e espetacular aparição de Deus na história humana. Ele não veio para nos destruir, ele veio para nos salvar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele revelou o Pai em palavras, atos e, sobretudo, na encarnação do seu amor. Nele nós temos a remissão dos pecados, a justificação, fomos conformados à sua imagem, Romanos 8, 29, o que nos possibilita encontrar a cura para as distorções patológicas de autoconhecimento que nós pensamos ter.
Deus estava nele reconciliando consigo cada um de nós. E se Isaías representou o seu povo nos seus pecados, Cristo assumiu os pecados do seu povo e os suportou, atraindo para si o fogo da ira de Deus que era destinado a nós. Mas o mesmo fogo que em Cristo destruiu os nossos pecados, ele também consumiu o sacrifício oferecido no seu corpo e trouxe a redenção plena para nós. Então, sim, meus irmãos, há um lugar para pecadores na presença de Deus. Cristo é o nosso lugar especial diante do Pai. É onde nós temos a liberdade de reconhecer as nossas mazelas, de chorar os nossos pecados, os nossos fracassos e desilusões. Mas é também onde encontramos graça, perdão, transformação, cura, especialmente a cura para as nossas almas, onde descobrimos o ponto de equilíbrio sobre como devemos ver a nós mesmos. Então, conhece-te a ti mesmo. Conhece a Cristo. Ele é o único Filho descrito na Bíblia como perfeito, amado e aprovado pelo Pai. Pare de seguir as celebridades nesse mundo de papel e faz de conta. Siga Cristo. E eu tenho certeza que você nunca vai se decepcionar. Nunca vai se frustrar. Porque nele, meus irmãos, e só nele você realmente vai se conhecer, nós vamos nos conhecer. E mais, seremos reconhecidos, resgatados, redimidos e aceitos no reino glorioso do Senhor do Universo. Será que nessa manhã temos uma resposta apropriada para esse amor, irmãos? Será que nós podemos dizer agora, com plena compreensão do que estamos fazendo, eis-me aqui, envia-me, torna-me útil para os teus planos, usa-me para a tua honra e para a tua glória. Que assim como Isaías nós possamos descobrir, irmãos, quem sabe redescobrir, a verdadeira vocação de todos nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e recriados à imagem e semelhança de Cristo, é nos tornarmos úteis para os seus planos em nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me para o teu
e atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Me ensina o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Ó Deus, é assim que nós queremos entrar em Tua presença nesta manhã, Pai. Não temos nada para Te oferecer, Senhor. Senão, Senhor, a nossa fraqueza, nossa limitação. Ó Deus, quando nós vemos o Senhor, quando nós te vemos pela fé, através do Teu Evangelho em Cristo Jesus, quando lemos essas palavras de vida, Senhor, o nosso coração se enternece, Pai. A nossa alma se apequena, Senhor, o nosso ser, ó Pai, se desvanece, porque nós estamos diante da verdade absoluta, da pureza suprema, real. Não podemos esconder nada, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Sabemos que estamos aqui nesta manhã diante da Tua presença, porque a Tua presença está neste lugar. Então, Senhor, não há outro lugar para onde nós devêssemos ir, não há outro lugar onde nós devêssemos estar, senão aqui para ouvir a Tua voz. E, Senhor, quando olhamos para dentro de nós, o que vemos nos entristece, Senhor. Oh, Deus, quantas coisas, Pai, quantas coisas já devíamos ter deixado para trás. Ó Deus, quantas coisas já devíamos ter abandonado, Senhor, mas elas ainda estão ali, estão presentes. E quando nós olhamos para elas, Senhor, nós nos sentimos envergonhados, diminuídos. Sentimos o peso, Senhor, do pecado, porque somos confrontados pela verdade que há em Ti, meu Deus. O Senhor não nos acusa, mas o Senhor revela o que somos com a Tua presença. Então, Senhor, tem misericórdia de nós nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a encarar essa realidade, Senhor, com coragem, com ousadia, mas também com temor e tremor, Pai amado. É certo, Senhor, que o que vemos aqui dentro de nós é feio, sim, Senhor. É triste, sim, mas não é irreversível, não é definitivo, porque na Tua presença também encontramos graça, encontramos perdão, encontramos amor, encontramos reconciliação, encontramos redenção, encontramos expiação. Ó Deus, encontramos propiciação, porque a ira que era destinada a nós foi direcionada no Teu Filho, sobre Ele na cruz do Calvário, porque Ele carregou o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele, Senhor, pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, e nele nós temos vida e vida em abundância, porque o Senhor preparou para nós este lugar especial diante da Tua presença. Então, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, com poder no nosso íntimo, e transformar, Senhor, tirando toda a ilusão que nós temos a nosso próprio respeito, mas também, Pai, nos libertando da autocondenação, que em lugar dela nós possamos abraçar o Teu perdão e a Tua graça nesta manhã. E entender, Senhor, que o Senhor nos chama para sermos úteis aos Teus planos e propósitos. Então, Senhor, eis-nos aqui, Pai amado. Envia-nos, ó Deus. Usa-nos para a Tua glória e honra.
Faz das nossas vidas instrumentos para o teu louvor, para a tua glória, para a manifestação do teu reino neste mundo, Senhor. Que o Senhor possa amar através de nós, perdoar através de nós. Que o Senhor possa, ó Deus, encontrar e salvar vidas através de nós. Que o Senhor possa tocar corações e transformá-los através de nós. Exercer a tua misericórdia e a tua compaixão através de nós. Que nós sejamos instrumentos úteis para a manifestação da tua glória e virtude neste mundo, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.